Sobre Apocalipse capítulo 12 e a expectativa girando em torno de 23 de setembro de 2017. Gostaria de chamar a sua atenção para refletir em alguns pontos. Primeiro, a ideia de associar a volta de Cristo, o fim dos tempos, com um alinhamento planetário, ou seja, uma conjunção de astros, não é nova, porque isso já ocorreu num passado recente. Na década de 1980, houve essa expectativa para o ano de 1982 com um alinhamento de planetas, que foi aceito ou interpretado como a explicação para o desencadear de vários efeitos colaterais preocupantes, como terremotos, furacões, aquecimentos devido a mudanças climáticas que levariam a uma série de incêndios e outros males, que curiosamente são alguns dos sintomas mencionados no livro de Apocalipse. Inclusive, esse alinhamento foi somado junto com o contexto de outras coisas que estavam ocorrendo e foram interpretados como sendo indicadores proféticos para a época da volta de Cristo. Vamos lá. Foi entendido e interpretado que, com o renascimento da nação de Israel em 1948, sendo o cumprimento da profecia de Ezequiel capítulo 37 no Antigo Testamento da Bíblia e outras passagens sobre a volta do povo judeu à sua terra, restaurando a sua nação, o seu país, com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a fundação do novo Estado de Israel em 1948, isso foi associado com a declaração de Jesus em Mateus 24, justamente o capítulo que fala sobre sinais do fim dos tempos, como guerras, fomes, pestes, terremotos, e até mesmo sinais no céu, ou sinais do céu, como sendo uma conjunção de planetas, um alinhamento, um indicador de algo no céu. Isso tudo sendo associado nesse mesmo capítulo com a metáfora que Jesus faz de uma figueira brotando, que foi interpretado como sendo o renascimento da nação de Israel, porque a figueira na Bíblia é associado também a Israel, à nação de Israel, ao povo judeu. E Jesus, ao declarar que ao nascer ou brotar a figueira, isso indicaria uma geração que não passaria, que foi entendido como um período de tempo que marcaria a época específica quando tudo estaria encerrado. A época da chamada tribulação ou grande tribulação e também a volta de Cristo ao final dessa tribulação para estabelecer o seu reino na terra. E como uma geração na Bíblia também é apresentado como um período de 40 anos, isso foi associado a 1948 como ponto de partida de um período de 40 anos para a volta de Cristo. E assim, pegando 40 anos a partir de 1948, você chega ao ano de 1988, que foi interpretado como o ano final, para o clímax do período da grande tribulação. Só que, para aqueles que acreditavam que antes da grande tribulação terminar, ou mesmo começar, Jesus voltaria e arrebataria os cristãos, a igreja, cerca de 7 anos antes, isso foi associado, subtraindo desse período de 40 anos, ou seja, 1988 como o ano final desse período da geração de 40 anos, tirando 7 anos, então você chega a 1981, que foi associado como o ano do arrebatamento da igreja. Note que isso estava ocorrendo num contexto de tensão devido à época da Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, com o medo que havia de uma guerra nuclear. Da mesma forma, hoje, nós estamos vendo um cenário parecido, em meio a uma tensão devido a problemas sociais diversos, desconforto ou preocupação nas questões morais, as questões éticas,
política, religiosa, militar, terrorismo e agora esse prelúdio de uma possível guerra nuclear envolvendo o Ocidente e o Oriente novamente, e tudo isso sendo associado com o contexto de um alinhamento planetário para 23 de setembro de 2017, onde nesse alinhamento haveria a conjunção curiosa da constelação de Virgem com o Sol, a Lua e a presença de 12 estrelas e também o que seria a constelação de Serpente próxima, sendo associado com o relato de Apocalipse capítulo 12 sobre uma mulher, como um sinal que apareceria no céu, o Sol, a Lua e 12 estrelas, e também a figura de um ser reptiliano, um dragão, um grande dragão, chamado também de Antiga Serpente, de 7 cabeças. Curiosamente, a constelação do dragão, até onde me consta, seria formado por 7 estrelas. E isso sendo somado à presença do planeta Júpiter, justamente no que seria o interior da constelação de Virgem, sendo interpretado como um momento de gestação de algo que iria nascer com a saída do planeta Júpiter da constelação de Virgem, exatamente no dia 23. Outro paralelo, que é feito com Apocalipse 12, onde diz que essa mulher que apareceria no céu estaria grávida e a ponto de dar à luz, mas também sob a ameaça desse dragão, representado por essa antiga serpente, que é interpretado como sendo Satanás. Seria isso realmente uma coincidência? Ou seria isso realmente um indicador? Bem, fica difícil rejeitar, porque nós temos um precedente bíblico de que o Deus da Bíblia usa de profecias para alertar aqueles que creem nele e deixa o legado de profecias desde o Antigo Testamento, profecias essas que entre as quais estaria o nascimento do futuro rei de Israel, que traria um reino não apenas de paz para Israel, mas para o mundo, e que quando viesse seria indicado, confirmado pela palavra profética que havia sido pronunciada com antecedência, justamente o que temos no decorrer do Antigo Testamento, alguém que nasceria entre os homens e que um dia iria crescer para assumir a sua posição. E também o céu sendo usado como testemunha complementar para autenticar a época do nascimento dessa criança, o futuro rei de Israel, o Messias, com a profecia de Balaão, em Números 24, ao declarar que uma estrela procederia de Jacó, ou seja, de Israel, e ali associado justamente com um futuro regente. Bem, curiosamente, isso já é passado através da pessoa de Jesus Cristo, que é interpretado pelos cristãos como o Messias, que veio e voltará. Para os judeus, que ainda não acreditam dessa maneira, creem que o Messias virá pela primeira vez e nascerá entre os homens e um dia assumirá o seu papel. Porém, no que diz respeito a Apocalipse, alguns estão associando a várias possibilidades. Uns acreditam que é o nascimento do anticristo, o falso Messias, pois o verdadeiro já teria vindo e se manifestado ao mundo através de Jesus Cristo. Outros interpretam que ali representa um coletivo de pessoas, como sendo a igreja, e assim como é dito que a criança é arrebatada para o céu, representaria o momento do arrebatamento da igreja, dos cristãos para o céu, e isso desencadearia sobre a terra uma grande tribulação, como curiosamente é mencionado ali no capítulo 12, quando diz que o dragão viria para a terra, Satanás, e sabendo que tem pouco tempo, iria descarregar toda a sua raiva, e um período de tempo é mencionado, 1260 dias, que seria 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio. O que, curiosamente, é o mesmo período que depois é associado no capítulo 13 ao que seria o representante, o anticristo, e que iria desencadear um período de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio ou 1260 dias. Então,
uns têm interpretado que isso é o indicador da grande tribulação que está para começar. Porém, eu particularmente vou arriscar aqui em apenas chamar a sua atenção para a possibilidade de que o que está para marcar essa data seria ou a conclusão de um período ou o início de um período esse que seria marcado pelo nascimento de um número de crianças. Um número de crianças que teriam um papel especial na época da tribulação, na época do governo do anticristo. Essas crianças seriam judias, seriam israelitas. Por quê? A mulher, tendo o sol, a lua e as 12 estrelas associadas a ela, seria uma referência ao sonho de José. No capítulo 37 de Gênesis, onde nós temos o sonho de José chamando a atenção para o sol, a lua e 11 estrelas. E isso foi associado e interpretado devidamente como sendo uma referência à nação de Israel. Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, teve 12 filhos. Então nós temos que nos perguntar, que até o momento é o que eu sou inclinado a crer, que essa seria uma primeira pista em Apocalipse 12. Que por mais que haja sim um alinhamento planetário, uma conjunção astronômica se repetindo como foi no nascimento de Cristo, haveria novamente esse indicador nos tempos que antecederiam o fim dos tempos, que iria anteceder a grande tribulação, um período em que um grupo de crianças iria nascer, um número exato de 144 mil. Por que digo um coletivo e não especificamente de uma criança? Porque assim como a mulher representaria um coletivo, a nação de Israel, assim a criança também seria um coletivo, representando um grupo de crianças que iria nascer e que seria uma ameaça para os interesses de Satanás, porque essas crianças iriam desempenhar um papel importante na trama final. Em outro vídeo vou falar sobre isso. Mas eu preciso antecipar isso agora para que alguém não venha dizer que passou a data de 23 de setembro e pronto. Como não aconteceu o que se afirmava, então agora o pessoal vem com uma nova interpretação. Estou deixando isso bem claro, porque nós já tivemos casos de marcação de datas, como o ano de 1843, quando Guilherme Miller, Batista, fez um cálculo que parecia ser tão perfeito e exato, indicando o ano da volta de Cristo. E quando não aconteceu, ele reconheceu o seu erro e abandonou tudo isso. Mas um grupo insistiu nessa data e construiu uma outra interpretação, apesar de manter a data, que foi o grupo hoje conhecido como Adventistas do Sétimo Dia. Apesar deles manter o ano de 1844, pois Guilherme Miller começou inicialmente com o ano de 1843, depois recalculou, fez uma adaptação e entendeu que seria o ano seguinte, 1844, mas que entre as pessoas que estavam envolvidas nessa crença, um grupo especificamente manteve o ano, porque achou que o cálculo era perfeito, e uma nova interpretação foi dada em cima disso, ou seja, o evento foi espiritualizado, em vez de ser literal, foi espiritualizado. E até hoje os adventistas têm esse ano como um ano marcante e parte da sua crença. Consequentemente, vindo dos adventistas, temos o grupo chamado, ou religião conhecida como Testemunhas de Jeová, que depois, na figura ou na pessoa do seu fundador, interpretou que o ano de 1914 seria o ano do Armagedon, do fim dos tempos, com a grande guerra acontecendo e assim o início do reino de Deus a partir daquele ano. Não acontecendo como foi devidamente pregado, ensinado, profetizado, o ano permaneceu, como até hoje permanece, como sagrado ou como um cálculo perfeito na crença das Testemunhas de Jeová, mas o evento, o acontecimento foi reinterpretado, espiritualizado. Assim, está acontecendo em relação a 23 de setembro de 2017. Uns afirmam uma coisa, outros afirmam outras coisas. Mas a ideia principal, que talvez por ter ganhado mais força
é de que seria o arrebatamento da igreja, representado na criança que é levada para o céu assim que nasce. E com isso, o que ocorre? Alguns têm se apegado mais a essa interpretação, porque talvez seja a que mais tenha ganhado em número, e tem praticamente caçoado, feito pouco caso, e com certeza é muito provável que depois as pessoas poderão ainda manter essa data e uma nova interpretação ser dada em cima disso, e assim as pessoas que já vêm caçoando com antecedência iriam caçoar da mesma forma. E eu de antemão já estou apresentando aqui, tá? Com a consciência da responsabilidade que é a gente trabalhar uma ideia da Bíblia e ter em mente ter a consciência de como isso pode repercutir na descrença de outros. Então, eu estou aqui não para afirmar, ser categórico, mas para sugerir a possibilidade de que essa data ou marcará o fim de um período de nascimento de crianças, que no final, dentre essas crianças, 144 mil serão levantados, ou marcará o início. Por que estou chamando a sua atenção para isso? Porque num outro vídeo vou dedicar a explicação a respeito das razões do porquê suspeito disso. E já há tempo que eu cogito essa possibilidade, ou algo próximo disso. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte: temos que ser responsáveis para que não sejamos depois culpados de comprometer a credibilidade na Bíblia. Porque devido a essas expectativas diversas e equivocadas, frustradas, pessoas têm sido levadas a desacreditar na palavra profética, desacreditar a Bíblia, e até mesmo, assim, isso poderá ser usado por Satanás para argumentar que se a Bíblia não é clara, logo não é absoluta, logo não é possível uma interpretação exata sobre o que ela quis dizer sobre determinado assunto, o que não dirá sobre outros aspectos que são declarados na Bíblia, como, por exemplo, questões morais, questões relacionadas ao que nós vemos hoje, né? A questão de sexualidade, a questão de conceitos morais, e até mesmo sobre poder ter uma expectativa para uma determinada época, quando de fato Jesus não ignorou isso. Mas, retornando aqui, Jesus disse que seria uma época que, apesar de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, as pessoas seriam levadas a acreditar que é o fim, quando não seria. Em Lucas 21 ele chega a dizer: o fim não será logo. Mas apesar disso, Jesus dá alguns indicadores de quando de fato seria o fim. E uma delas é associada justamente em Mateus 24, 14, por exemplo, a uma pregação mundial do Evangelho. Uma pregação mundial que seria uma pregação específica sobre o reino de Deus. E curiosamente, em outro vídeo eu vou explicar melhor, assim como o anticristo se fará passar por Cristo e pelo Messias, e procurará falsificar a chegada do reino de Deus, e sendo o falso Messias judeu, para tentar fazer de Jerusalém a sede de um governo mundial e a sede de uma religião mundial, tendo provavelmente o judaísmo como parte principal dessa religião mundial. Observe o que está acontecendo aí no meio cristão. Curiosamente, uma influência crescente de caracteres da religião judaica e que vem praticamente quase que mudando um pouquinho do cristianismo, a ponto de parecer que é um cristianismo judaizante. Seria esse um indicador de que estamos a caminho de uma religião mundial que terá a parceria do judaísmo no epicentro, no centro dessa questão, e o cristianismo como parte complementar, e uma flexibilidade do cristianismo, de um cristianismo relativista, onde o que é na Bíblia seria absoluto, não é mais absoluto e pode ser reinterpretado, a ponto de integrar outras crenças, outras ideias, outros comportamentos reprovados, se interpretados de forma
literal e absoluta na Bíblia, mas que, uma vez que relativizado, no momento em que nós estamos vendo uma onda de relativismo das coisas, isso comprometeria a essência do cristianismo e, consequentemente, faria ele se adaptar a um tipo de religião mundial que teria os judeus, um judaísmo como parte central dessa religião mundial, que aceitaria tudo em nome da paz, e tendo um falso Messias com um falso reino de Deus. Sendo esse falso Messias um judeu, quem melhor para denunciá-lo do que judeus? E sendo assim, essa pregação mundial do Evangelho em Mateus 24,14 seria uma denúncia de um falso reino de Deus que estaria sendo estabelecido na terra? E sendo assim, isso desencadearia um atrito entre aqueles que dizem que não, o reino de Deus já está aqui, ele já está em vigor, o nosso Messias, o nosso rei já está governando, mas na verdade seria o anticristo. E isso provocaria um atrito a ponto de perseguir aqueles que discordassem disso. É justamente o que Jesus fala de uma perseguição mundial, não somente a cristãos, mas também a judeus, na época do governo do anticristo. E mais do que isso, assim como foi, para fechar aqui esse vídeo, na época de Cristo, quando, com o nascimento de uma criança, anunciada como o futuro rei de Israel, Herodes, inspirado por Satanás, não mediu esforços para matar uma criança, executando um genocídio. Então, se essa criança, sendo em Apocalipse 12, sendo um coletivo de pessoas, de judeus, que iriam nascer, especificamente 144 mil, para futuramente serem os futuros judeus que iriam denunciar a farsa de um falso reino de Deus na terra, de um falso Messias, de uma falsa religião mundial. Enfim, sendo esses judeus aqueles que um dia teriam que nascer, e sendo muitos, 144 mil, se Satanás, sabendo disso, eles investiria, assim como investiu esforço para matar Jesus e cometeu um genocídio, para matar 144 mil você precisaria de algo grande que fosse uma cortina de fumaça, uma camuflagem para justificar, desviar o foco de tanto derramamento de sangue, e derramamento de sangue judeu, um novo holocausto. Como? Precisaria de uma guerra, e uma guerra mundial, uma vez que a maior parte dos judeus não moram em Israel, mas moram fora de Israel, quando só 38% mora em Israel e o restante mora fora. Um período de tempo onde vai entre vários nascimentos, entre essas várias crianças judias nascendo, 144 mil seriam selecionadas para serem os futuros pregadores da época da tribulação, e que iria na contramão do projeto do anticristo, através de Satanás, de enganar o mundo, como Jesus disse, com a falsa expectativa do fim, uma falsa expectativa sobre o reino de Deus, sobre o fato de que o Messias já estaria na terra. Então, meus amigos, se essa interpretação estiver correta, nós veremos o desencadear de uma nova hostilidade aos judeus pelo mundo, e nós veremos também, possivelmente, o eclodir de uma série de guerras estratégicas que teriam como objetivo matar essas crianças. Justamente nós estamos vendo isso hoje, essa hostilidade islâmica contra o povo judeu especificamente. Nós vemos a tensão no Oriente Médio, de inimigos ao redor de Israel, enquanto também ele tem aliados ali. E nós vemos uma tensão de uma guerra mundial, uma guerra nuclear, que justificaria que, se houvesse tanto derramamento de sangue, você não poderia ter o direito de dizer que essas crianças que estão morrendo são parte de uma trama específica para matar um número específico de crianças e crianças judias. Bem, seja como for, é o que nós vemos lá em Apocalipse 12, uma tentativa final do dragão para matar a criança, um coletivo de judeus. E depois que não consegue, de alguma forma o dragão parte para cima da mulher, da nação de Israel. Curiosamente, nós vemos em Mateus 24 o epicentro da grande tribulação, indicado em Mateus 24:15 como sendo algo abominável dentro do templo judeu,
quando Jesus disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, que estará no lugar santo, ou seja, o interior do templo. E Jesus diz: quem estiver na Judéia, ou seja, em Israel, no país, fuja para os montes, saia, se possível, do país. Ele fala de uma onda de perseguições e ai das grávidas. Ele fala de fuga, ele fala de Israel, ele fala de algo terrível sendo desencadeado ali, uma grande tribulação, uma traição que começa dentro do templo judeu, como sendo algo que seria reedificado e glamorizado como sendo indicador de que é o reino de Deus que vai começar, o fim das diferenças religiosas, com uma religião mundial, mas que esse que seria considerado o grande herói dessa unidade política e religiosa, na verdade seria o traidor, e que essa traição iria se voltar contra o próprio povo judeu, como também é indicado que a mulher foge para o deserto, veja, fuga em Apocalipse 12, fuga em Mateus 24. Mensagem para Israel, para os judeus, aqueles que estiverem na Judéia, fujam. A mulher foge para o deserto. Nós vemos lá em Apocalipse, fala sobre um nascimento e ameaça sobre esse nascimento coletivo de crianças. Nós vemos em Mateus 24 a ameaça sobre aquelas, o drama daquelas que amamentariam, daquelas que teriam filhos. Então, teríamos então o indicador agora, como foi com Jesus, futuro rei de Israel, e essa criança em Apocalipse 12, que é associado como corregentes, aqueles que vão reinar juntamente com Cristo numa posição específica ou especial, aqueles que, sendo futuros corregentes com Cristo, estariam sendo ameaçados como Cristo, o rei, foi ameaçado, e sendo indicado pela estrela, uma perseguição, e assim Apocalipse, o céu sendo usado como indicador sobre algo que nasceria na terra e que sofreria ameaça de uma grande perseguição.